Professor, Oi. eu não sei porque a última aula eu não participei, no caso, as duas últimas, né? Sim. Aí eu não lembro, eu não participei, realmente eu não sei o que ficou de falar. Deixa eu olhar aqui no grupo. Foi LCA, professor. Isso. Alguém chegou a fazer algum material, alguma coisa? Ou vai só falar mesmo? Quem tiver alguma coisa já pronta aí pode começar. Estão ouvindo, pessoal? Vocês estão me... Pessoal? Professor, agora eu tô. A minha internet estava um pouco fraca. Agora eu tô. Tá, mas tá conseguindo me ouvir bem agora? Agora eu tô. Certo. Tô dizendo, quem tiver algo para ir para começar, pode começar já. Quem é que fez algum material ou pesquisou alguma coisa? Pra gente começar a conversar. Mandar no zap. Oi? Mandar no zap. Mande lá, por favor. Quando mandar, avisa. Acho que chegou. Deixa eu abrir. Mais alguém tem alguma matéria para mandar? Não? Aparece para vocês aí? Sim ou não? Sim. Aqui endoidou aqui o computador. Agora. Aparece aí para vocês? Sim, tá aparecendo, professor. Pronto. Então as meninas podem começar, tá? No caso, Miguel e Edline, né? Isso. A gente pegou coisas do artigo e também por livro, outros materiais também. Certo. Aí a gente pode. Lesão do LCA. A lesão do LCA ocorre mais como resultado de atividades relacionadas ao esporte que impõem pressão significativa sobre a articulação do joelho, como na parada brusca e no salto.
parece que as mulheres têm propensão a maior incidência de lesão de LCA do que os homens. Recentemente, surgem cada vez mais provas de que indivíduos com incisura intracondilar estreita correm maior risco de lesões no LCA. Isso é particularmente evidente em pacientes que sofrem lesões que não as causadas por contato. Sugere-se também que o condicionamento físico deficitário resulte em maior instabilidade fisiológica, embora isso nunca tenha sido demonstrado. Pode passar. Tipos de graus. Uma entorse de LCA de grau 1 resulta em microrupturas parciais com uma certa quantidade de hemorragia, mas não há aumento da instabilidade e o ponto final é firme. Uma entorse de grau 2 inclui ruptura incompleta com certa quantidade de hemorragia, alguma perda de função e maior translação anterior, embora o ponto final ainda seja firme. A entorse de grau, no caso, seria 3. É dolorosa e a dor aumenta com o teste de Lachman e com o teste de gaveta anterior. A entorse de grau 3 é uma ruptura total com estabilidade significativa nos testes de Lachman e de gaveta anterior. Existe também estabilidade de rotação, conforme demonstrada no pivô SNF positivo. É pivô shift. Shift. É shift, vai lá. Como é? Shift. Shift. A reabilitação não cirúrgica. O tratamento inicial inclui o controle do edema, da dor e da inflamação, com a utilização de frio, compressão e estimulação elétrica. Caso seja necessário, o joelho recebe um imobilizador nos primeiros dias para conforto e proteção mínimos, sendo que o paciente deve andar com muletas até que se recupere a extensão total e consiga caminhar sem flexo do joelho. O paciente inicia imediatamente após a lesão as séries de contração para os quadríceps e as elevação de perna estendida para recuperar o controle motor e minimizar a atrofia. Aí está a imagem do exercício. As séries de contração do quadríceps são executadas de forma isométrica, com o joelho em extensão total, a fim de ajudar o paciente a reaprender como contrair o quadríceps após a lesão ou cirurgia. O exercício de elevação da perna estendida é executado logo no início da reabilitação para a contração ativa do quadríceps. Além disso, são realizados exercícios imediatos e indolores de amplitude de movimento que utilizam deslizamento do joelho na mesa, deslizando contra a parede e deslizamento ativo assistido. Os deslizamentos do joelho são realizados na mesa de tratamento, deslizando um pé com meia para frente e para trás, flexionando e estendendo o joelho em uma amplitude indolor. O deslizamento na parede são realizados para recuperar a flexão e extensão. Os deslizamentos ativos assistidos do joelho usam a perna saudável para apoiar a perna comprometida com o objetivo de recuperar a flexão e a extensão. À medida que a dor cede e a ADM melhora, pode incluir exercícios isotônicos em cadeia aberta para flexão e extensão. Flexão do joelho, músculos primários, bíceps femoral, semimembranáceo, semitendíneo, músculos secundários, grácil, gastrocnêmio, sartório, poplíteo. Aí tem uma observação. O bíceps femoral é mais fortalecido com a tíbia em rotação externa. Os músculos semimembranáceo e semitendíneo são mais bem fortalecidos com a tíbia em rotação interna. Vocês entendem por que ele fala isso? Aí serve para todo mundo. Vocês entendem por que ele fala que quando está em rotação externa a tíbia, o bíceps femoral é mais fortalecido. E quando o semitendíneo semimembranáceo em rotação interna.
Vocês entendem isso? O bíceps femoral, ele está lateral ou medial? Na parte posterior. Aí não precisa ser as duas meninas, pode ser todo mundo. O bíceps femoral, ele está mais na parte lateral ou medial, pessoal? Vocês estão ouvindo? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Certo, eu fiz uma pergunta em relação aqui o E aí, seguinte. filho? O bíceps femoral, ele fica mais lateral ou mais medial? Mais lateral. Exatamente, mais lateral. E aí, por isso que ele fala aqui, ó, que tem relação com mais bem fortalecido em rotação externa. Por que, na verdade, mais bem fortalecido? Porque ele vai estar trabalhando em concentricidade. Que se eu rodo para externo, eu aproximo a origem de seção do bíceps, concorda? Mais fácil. E em rotação interna vai favorecer justamente a parte medial, que é onde eu tenho o semitendino e o semimembranáceo. Pode seguir, Mirelle. Extensão do joelho, músculos primários, reto femoral, vasto lateral, vasto intermediário, saiu. É intermédio, velho. E medial. Intermédio e vasto medial. Os exercícios de fortalecimento devem ser destacados para os músculos isquiotibiais e gastrocnêmio. Flexão plantar do tornozelo, utilizado para fortalecer o gastrocnêmio e serve como flexor do joelho. Exercícios para a cadeia cinética fechada para fortalecimento. Por mini agachamento de 0 a 40 graus de amplitude. Deslizamento na parede em posição ortostática, realizados para fortalecer o quadríceps. Pode passar. Investida com transferência de peso, realizada para fortalecer o quadríceps excentricamente. Leg press. O banco deve ser ajustado para o ângulo da articulação do joelho. Subir e descer degraus laterais e subir degraus frontais pode ser realizado com degraus de diferentes alturas. Extensão terminal do joelho usando a resistência do tubo de borracha para fortalecimento. Terabano também, né? Fortalecimento principalmente do vasto medial. Pronto. Exercícios na prancha de deslizante, slardboard, usados para o treinamento de lateralidade. O aparelho FITE é útil para o treinamento funcional de lateralidade. O aparelho para subir degraus permite que o paciente mantenha contato constante com o degrau. A bicicleta estacionária com o selinho ajustado à altura apropriada serve para recuperar a amplitude de movimento e também para a manutenção da resistência cardiorrespiratória. Os exercícios em cadeia fechada são realizados para recuperar o controle neuromuscular, estimulando a estabilização dinâmica por meio da contração dos músculos isquiotibiais e quadríceps. Exercício na prancha de equilíbrio de pé e sentado. O mini trampolim oferece uma base de apoio instável, a qual outras atividades pliométricas funcionais podem ser acrescentadas. Embaixo aí tem o treinamento na prancha de deslizamento, que também já foi falado aí, que é o slideboard. Unidades de biofeedback, que podem ser utilizadas para ajudar o paciente a aprender a recrutar um músculo ou um grupo muscular específico. Pode passar. É importante incorporar padrões de FNP para o fortalecimento, destacando a rotação tibial. Esses padrões de FNP resistido manualmente é uma maneira de destacar o fortalecimento do elemento de rotação do movimento do joelho.
que é essencial para a sua função. Aí, na primeira figura, tem o padrão diagonal 1 de movimento para o membro inferior, movendo para a flexão. A figura A é a posição inicial e a figura B é a posição final. Embaixo, do mesmo jeito, padrão diagonal 1 de movimento para o membro inferior, movendo para a extensão. Pode passar. Padrão diagonal 2 de movimento para o membro inferior, movendo para a flexão. Posição inicial A e o B é a posição final. E a figura de baixo, do mesmo jeito, padrão diagonal 2 de movimento para o membro inferior, só que movendo para a extensão. Pode passar. O pós-operatório. No pós-operatório tem o controle de edema. Imediatamente após a cirurgia, o objetivo é minimizar a dor e o edema pela utilização de frio, compressão e estimulação elétrica. O CryoCuff é amplamente utilizado para essa finalidade. O edema significativo pode inibir o disparo inicial do quadríceps. Órtese. O paciente usa uma órtese de reabilitação quase sempre travada ou em extensão total, ou entre 0 e 90 graus de amplitude de movimento passiva, com 40 a 90 graus de amplitude de movimento ativa, durante as 2 primeiras semanas. A órtese será usada por 4 a 6 semanas, ou até que a flexão do joelho supere seus limites, quando pode ser removida para a realização do exercício e para a higiene pessoal. Shelbourne e Nitz recomendam que o imobilizador de joelho seja utilizado durante as primeiras 2 semanas, sendo que no final da primeira, o paciente deve usar a órtese funcional para a proteção ao longo do processo de reabilitação. Não parece haver consenso entre os médicos em relação à importância do uso da órtese funcional no retorno à atividade. Essa decisão deve ser tomada em bases individuais. Pode passar. A órtese de reabilitação pode restringir a amplitude de movimento, podendo ser modificada sempre que for apropriado. Muletas. Apoio de peso. Geralmente, o paciente usa muletas com 50% de sustentação do peso ou é progredido para o apoio total de peso, conforme tolerar. Durante as 2 primeiras semanas, o paciente pode deixar as muletas quando o edema for mínimo, não houver flexo do joelho e a força dos quadríceps for suficiente para permitir a marcha quase normal. Isso pode ocorrer em qualquer momento entre 2 e 6 semanas. Aí tem essas figuras aí demonstrando um tipo de muleta e essa órtese aí em cima. Pronto. Alguém tem algo a acrescentar, alguma pergunta às outras meninas? Comentar mais alguma coisa? Pessoal? Não, professor. Ninguém mais? Rafaela, Thaís? Não, tudo bem. Nem Lícia? Também não. Bruna? Mas vamos lá, o que as meninas trouxeram aqui, né, até trouxe bem completo, assim, vários exemplos, na verdade. E a gente tem que pensar o seguinte, né, primeiro de tudo, que quando eu tenho a ruptura do joelho, né, do ligamento cruzado, geralmente eu vou ter movimentos de torção. Observe essa foto aqui, ó, que as meninas colocaram, que eu vou ter uma torção do fêmur indo para um lado e da tíbia para o outro, geralmente num travamento do pé no chão. É o mais comum, essa rotação exacerbada, e aí acaba gerando lesão do ligamento cruzado anterior, muitas vezes também em conjunto com o menisco medial. E, né, o material que eu tenho passado para vocês seriam diretrizes ou normas, né, guidelines, segundo, né, um comitê alemão, né, que é o material aqui, é 2017, sobre reabilitação, né, do LCA baseado nas evidências científicas. Até tinha foto lá no material, mas a menina botaram exemplo legal aqui. Lembrar que eu posso ter inicialmente um estiramento, é o grau 1, grau 2 uma ruptura parcial,
grau 3, ruptura completa. Por isso que foi dito aqui que no grau 3 você tem uma instabilidade significativa nos testes. E não necessariamente você vai ter dor, embora eu botar aqui, é dolorosa. Mas porque assim, nesse teste, né, para ver, né, no caso lá, com uma gaveta, shift, você quer ver instabilidade, você quer ver frouxidão. Pode ter dor ou não. O foco é frouxidão. E aí vem a reabilitação. Aí eu diria, esses exercícios que vocês colocaram, não só a reabilitação não cirúrgica, mas existe o tratamento que se faz pré-cirúrgico, na verdade, com exercício de isometria, de alguns tipos de fortalecimento e mobilidade, para minimizar a quantidade de atrofia que acontece pós-cirurgia. Então, eu não diria nem não cirúrgico, porque não cirúrgico só vai acontecer se eu tiver uma ruptura parcial ou estiramento. Se eu tenho ruptura total, no geral vai ser feita cirurgia e pós-cirurgia feita a fisioterapia. Então, assim, esses exercícios podiam até entrar no pós-operatório mesmo. Então, por isso que para comentar, eu vou dar um pulo lá para a parte de pós-operatório aqui que as meninas botaram, depois a gente volta. Então, o paciente fez a cirurgia do LCA. Primeiro, eu tenho que entender, eu deveria entender um pouquinho da cirurgia. Vocês sabem dizer, quando tem a ruptura, de onde que é retirado o enxerto para colocar aqui no lugar do LCA? Vocês sabem dizer? Sim ou não? Pessoal, vocês estão super falantes hoje. Não sei se é o TCC da Lili, né, de amanhã, tá deixando todo mundo tenso, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Pergunta aí, por favor. Perguntei assim, quando o paciente rompe o LCA, aí precisa colocar um enxerto no local, né? Vai fazer um novo ligamento, vamos dizer assim. De onde eles tiram isso para fazer a conexão? Tem duas opções aí. Vocês estão falando um atrás do outro, não estou ouvindo vocês. Podem responder. Do glúteo? Oi? Acho que não. Thaís? Falou de onde? Pode falar. Não, esse ainda não. Mas vá, tente aí. Pelo menos tentou. Não tem perigo, não tem problema em errar agora, pessoal. Pode falar aí. Alguém chuta outro? Tá tudo bem com vocês mesmo, pessoal? Tenho certeza. Passaram Tá na tudo bem, disciplina, tá professor. tudo ok mesmo. Que a galera tá tudo calada hoje. É o final de semestre que estão deixando vocês assim quietinho. Até se entende, tem banco amanhã, mas as outras aí, Bruna, Crisley, Deadline, Lícia, Mirelle, Rafaela, se errar não tem problema não. Do tendão Thaís, flexor e de músculos? quase, Thaís, vamos lá, tá tentando, tá indo. Alguém dá mais? Isso é informação boa para vocês, vou responder. Ou pode ser um enxerto do próprio tendão patelar, tá na frente, ou da pata de ganso, que vai estar mais medial. Eles tiram um pedaço para poder reconstruir o ligamento. Por que estou dizendo isso? É feito isso, né? Feita a cirurgia de reconstrução, aí parte para o tratamento pós-operatório. Aí no pós-operatório, logo que o paciente chega, né? Vocês acreditam que já devem ter visto, ou pelo menos ouviu falar, né, de LCA nas aulas de traumato, vou ter aquele paciente com baita edema no joelho, né? Talvez hematomas, roxo, tudo mais, e com uma dificuldade para fazer a flexão de joelho, e talvez ele chegue também com a semiflexão de joelho, não total extensão. O que quer dizer que no primeiro momento, além da dor que talvez ele possa chegar, eu tenho que focar em reduzir quadro álgico, por isso que foi citado aqui, ó, CryoCuff, né, que é o gelo, na verdade, pode ser o protocolo Price, essas coisas para reduzir, na verdade, o edema e dor, e também tem que trabalhar mobilidade. Então, por exemplo, mobilidade tanto para ganhar a extensão, se eu tiver uma semiflexão, quanto para ganhar flexão. É mais comum trabalhos para ganhar flexão, porque geralmente é que o paciente chega com déficit na flexão. E aí eu posso entrar justamente com esse exercício aqui que falaram da mesa com a meia, poderia ser uma toalha no pé, ou algum elemento, ou esse da parede aqui, ó, para trabalhar os deslizamentos, podia botar uma bola aqui e o paciente fazer. Qual o objetivo? Ganhar a flexão de joelho. Existe outra forma também de se fazer
um pouco mais agressiva, que seria deitar o paciente de barriga para baixo e forçar, já vi muito isso em clínica, forçar essa flexão de joelho. Existe uma outra possibilidade, em vez de você forçar, você pode utilizar músculo energia, o contrai e relaxa. Pedir para o paciente fazer uma força resistindo, você empurra 3 ou 4 ciclos e ao final, quando ele relaxar, você ganha. Que é a técnica de contrai e relaxa, o músculo energia, também posso utilizar. Mas é muito mais interessante o que as meninas trouxeram aqui, a questão ativa do próprio paciente ganhando seus limites. Então, você pode trabalhar um fortalecimento, vamos dizer assim, e recrutamento das fibras de forma, primeiro, isométrica, isso já no pós-operatório. E aí, vocês colocaram aqui, as meninas legal, ó, cadê? Deixa eu voltar lá. A parte do biofeedback aqui e tal, que eu posso associar com o seguinte, deixa eu adiantar. Tá passando tudo, né? Cadê? Aqui. Essa parte aqui que vocês colocaram, ó, em que o paciente vai ter um eletrodo lá sobre a perna dele, ele vai ter uma contração específica, e nesse exemplo ele está olhando para o computador e tendo uma informação ali de como ele está contraindo, se aquilo está sendo positivo para o músculo ou não. Se eu não tiver esse equipamento de biofeedback, no caso o computador, mas o que é que eu posso utilizar para associar com a isometria? Posso utilizar um equipamento chamado phase, todo mundo acha que sabe o que é phase, né? Sim ou não? Vocês lembram do phase, de eletroestimulação? Ou a própria corrente russa, mas eu posso usar o phase, acoplado no quadril do paciente e trabalhar exercício isométrico. Ou seja, toda vez que contrair o equipamento, né, dá o estímulo, o paciente faz uma contração isométrica inicialmente. Quando ele vai evoluindo, eu posso colocar para ele fazer a contração do equipamento junto com a contração da perna associada a movimento, e eu posso depois ir botando carga, anilha aqui, caneleira, pesos, até o ponto que ele vai fazer o fortalecimento sem nem precisar desse eletrodo, porque entende que no primeiro momento, pós-operatório, a musculatura vai ter uma grande atrofia normalmente, então ela não vai ter uma boa contração inicial, ou talvez só fibrile, só tremo. É por isso que você usa eletroestimulação para recrutar a fibra novamente, e aí juntamente com o exercício ativo, você ganhar movimento. Começou a ganhar movimento, você vai trabalhar para ganhar força, principalmente quadríceps, mais do membro inferior em si, juntamente com os trabalhos de amplitude de movimento. Aí pode-se utilizar nesse primeiro momento da terapia, de terapia manual, mas para ter um bom ganho, exercício ativo, como foi descrito aqui, é excelente pelas meninas. Aí os deslizamentos. Aí, claro, respeitando as fases. Lembra que o LCA, você vai ter uma reabilitação mínima de pelo menos 6 meses para a pessoa voltar às atividades normais. Só que em cada mês vai tendo as progressões dos meses. Então, assim, até 4 meses, por exemplo, de cirurgia, esse ligamento está cicatrizando ainda. Então, qualquer excesso pode fazer uma tendinite em algum músculo ou pode fazer ter uma ruptura. Então, claro, a gente vai entrar sim com exercícios isotônicos, como a gente botaram bem, e deram exemplo da academia. Poderia não ser, poderia ser só caneleira, outra coisa, mas na verdade de forma que o paciente faça o fortalecimento gradual, começando primeiro com a resistência da perna, depois evoluindo para meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, assim pessoal. Oi, professor. Vocês estão me ouvindo desde que eu estou falando ou não? Ou deu alguma cortada? Ou como é que tá? Tô Pra ouvindo, mim professor. ficou Tá bom. dando ouvido direitinho. Pra mim ficou mudo um pouquinho só. Tô Agora ouvindo, voltou. mas meu fone tá um Ah, pouquinho ruim pra falar. não, Tinha tudo ficado bem, mudo, é mas só para voltou. saber se só para saber se vocês A gente estão tá aí. aqui, professor. Beleza. Eu tô aqui. Tô falando sozinho, mas vamos lá. E aí, O meu progressivamente, tratamento. você vai... Beleza. E aí, progressivamente, você vai evoluindo para os exercícios de fortalecimento e o peso você vai aumentando com o passar do tempo. Mas já daria talvez para 2, 3 meses, 4, o cara já está na academia fazendo fortalecimento, não hipertrofia feito alguém que malha pesado.
E aí, sim, é importante associar os exercícios excêntricos também, tanto concêntrico quanto excêntrico. Por exemplo, aqui um exemplo da panturrilha, né? Excêntrico de panturrilha. Trabalhar também excêntrico de isquiotibiais, já tem um exercício nórdico, né? Posso trabalhar tudo isso como eles botaram. Aí, é excelente quando chega dessa parte para frente, que as meninas descreveram várias tarefas, por exemplo, tarefa de agachar, né? Que vai estar trabalhando o joelho em si, quadril, né? Que aí pode ser na parede, poderia ter uma bola suíça atrás, pode começar inicialmente feito esse mini agachamento que elas botaram apoiado. A ideia dos exercícios estão ótimos, inclusive as fotos ficaram bem ilustrativas, deu para entender bem. Então, até de parabéns nesse ponto. Aí, é uma evolução natural, avanço unipodal, que é esse aqui, né? Que está aparecendo, que está dizendo aqui como investida com transferência de peso. Aí a gente tem que pensar, né? Realizado para fortalecer o quadríceps excentricamente. Claro, depende do momento, né? Porque veja que num momento uma perna está num padrão e outra perna está no outro. Depois ela vai voltar e trocar. Então, em determinado momento, uma perna vai estar excêntrico e outra não. Depois vai ter o oposto. Aí aqui o leg press, que seria o mesmo posicionamento de um agachamento, só que, né, utilizando a máquina, mas poderia ser uma possibilidade. Particularmente, né, pensando numa clínica escola ou mesmo no dia a dia de consultório, eu prefiro os que são sem máquina, porque às vezes o idoso, dependendo se for um idoso, se for um atleta ou não, você é uma pessoa que tem acesso à academia, leg press excelente, extensora, flexora vai funcionar, mas se ele não tem acesso a isso, eu vou ter que me virar com um pezinho mesmo, com um teraband, etc. E aí entra, né, aqui, ó, os terabands, que aí eu posso trabalhar também para os fortalecimentos, flexão, extensão, abdução, adução do quadril, trabalhar com flexão, extensão de joelho. Os trabalhos de subir e descer degrau é interessante, né, porque o paciente vai precisar fazer isso depois. Talvez numa fase mais final, já trabalhar agachamento unipodal no degrau, né, nessa base mais alta. Todo mundo sabe o que é slideboard ou alguém tem dúvida do que seria slideboard? Pessoal, vocês já viram falar do slideboard? Sim, professor. Sim, já ouvi Sim. falar. Alguém não ouviu? Que nada mais é do que uma plataforma lisa em que o paciente vai ter umas meinhas ou alguma coisa que escorrega, ele vai fazer movimento escorregando para um lado e para o outro. É como se ele estivesse esquiando. Aí por isso que fala desse deslizamento lateral. Porque ele escorrega mesmo para um lado e para o outro aqui. Então trabalha algumas coisas. Existe curso hoje em dia disso aí. Tem clínicas que tem o slideboard. É uma ideia um pouco parecida com esse que está de baixo, fitter aqui. Ó. Só que esse fitter tem uma superfície que a pessoa está em pé, ó, e esse carrinho vai rodando. Em vez de ser o carrinho, vai ser você com uma meinha ou com alguma coisa que desliza sobre essa plataforma, o slideboard. Mas se quiser, eu posso mostrar a foto aqui na internet para vocês verem. Todo mundo sabe o que é, então. Que também pode ser uma opção de exercício, sim. Aí, esses aqui já são coisas mais de academia, mas vale, né? Se eu não tiver, eu posso simular com caixa, com alguma coisa aqui, ó, de subir escada, né? Subir degraus, Time Master, como elas botaram. Bicicleta. Se eu não tiver em academia, eu posso simular em outra forma, mas a ideia aqui seria trabalhar o cardio, né? Cardio respiratório também. Além de que na bicicleta pode ser bom nos primeiros meses em relação a ganhar flexo e extensão de joelho também. Em algum momento do tratamento, a gente vai precisar fazer os trabalhos proprioceptivos, e aí eu posso trabalhar o apoio unipodal sem o disco primeiro, que já vai dar bastante instabilidade, e com a progressão usar o disco, usar o bozu, usar o disco de madeira, o disco de borracha, e aí eu vou progredindo até chegar a trabalhar com funções esportivas já na fase de pliometria, por isso que está aqui a atividade pliométrica, certo? E eu poderia já nessa fase todinha de fortalecimento, de treino funcional, usar os padrões do FNP. Aqui elas deram exemplo de um método do FNP, mas poderia ser qualquer coisa que trabalhe com funcionalidade, pessoal. Aí aqui elas deram um exemplo legal do FNP. E FNP vocês acabam aprendendo como que são os padrões, né, as diagonais. Mas você vai ver, esse ano eu vou estar fazendo o curso, se Deus quiser, se a pandemia deixar, né, do FNP. Mas que é muito mais do que só as diagonais. Você trabalha a função o tempo todo. Mas ficou ótimo aqui, né? Assim, dá para entender os movimentos, ó, de fechamento, né, de adução, abdução, trabalhando extensão e flexão de joelho o tempo todo, certo?
aí, sim, na fase inicial lá, né, no pós-operatório, em alguns momentos o paciente vai usar essas órteses para poder, né, facilitar a extensão, a flexão do joelho. Existem essas órteses. Aí aqui até falaram, tem algum momento que fala aqui, a órtese, que bota assim, ó, não parece haver consenso entre os médicos em relação à importância da órtese funcional no retorno à atividade. Na verdade, a órtese, no primeiro momento, é para dar um conforto, que creio que é não psicológico para o paciente, ele se sente bem com aquilo, né, se sente firme, seguro. Com o passar do tempo, não é algo que ele tem que ficar com isso. É a mesma coisa quando a gente fala do kinesiotape e das joelheiras. Esses elementos vão impedir que o joelho fique instável novamente, sim ou não? Veja a minha pergunta. O kinesiotape, aqueles tensores de joelho, etc., eles impedem com que o joelho gere uma instabilidade de novo? Sim ou não? Alguém chuta aí? Vocês ouviram, pessoal, a pergunta? Pessoal? Vocês ouviram a pergunta? Lícia botou, eu acho que não. Lícia, eu te digo, eu tenho certeza que não. Por que não? Porque, na verdade, não necessariamente eles vão realmente estabilizar, mas dá uma sensação de segurança para o paciente. E essa sensação de segurança é que faz o paciente achar que realmente está firme. Mas ele nem precisaria disso. Ele já tem o joelho com o fêmur, com tíbia, com patela, com tudo. Mas existe essa possibilidade. Por isso que quando vai para os estudos, e aí provavelmente por isso que está essa informação aqui, não tem um consenso, porque tem trabalho mostrando talvez que sim, outros que não, mas na grande maioria não tem grande influência para estabilizar. Se eu colocasse um esparadrapo aqui, fizesse uma órtese de esparadrapo, também ia dar no mesmo. Mas a turma aí fora utiliza, né? Existem as muletas. No início, né, o paciente vai usar muleta, e aí depois você tem que ter a preocupação de, com calma, retirar as muletas, primeiro uma, depois a outra. Tem pacientes que evoluem muito bem nisso, tem outros que têm dificuldade, até ele conseguir caminhar. No primeiro mês de reabilitação da LCA, já se espera que o paciente já esteja sem as muletas, e talvez até já consiga subir dessa escada, dirigir, mas de forma moderada, fazer alguns movimentos. Ele não está bom, porque o ligamento só cicatriza com 4 meses e realmente ele só fica bom 100% depois de 6 a 8 meses, a um ano. Tá? Mas segue uma linha de raciocínio excelente aqui, que eles não botaram de exercício. Os exercícios que vocês botaram tá dentro do contexto mesmo, seria por aí. Alguém tem alguma pergunta em relação à LCA? Tem alguma dúvida? Ficou claro tudo esse material aqui que as meninas botaram, sim ou não? Professor, eu Sim, gostei professor, muito. ficou claro. Ficou, né? Professor, o quê? Era eu que já queria me meter aí. Ó, claro, gostei muito, mas eu queria fazer uma pergunta assim, eu mesmo, para mim, pessoal. Certo. Quando tem ruptura, aí Sim. para fazer a infiltração, é só indicado quando é ruptura, é? Para fazer o quê? Uma infiltração, que é para fazer Não necessariamente. medicação. Entendi. Não necessariamente só quando tem ruptura. Que depende da ruptura que está falando, né, também. Porque geralmente quando tem ruptura total, cirúrgico, ruptura parcial, eles vão tentar o tratamento conservador. Principalmente se não for uma ruptura muito grande. Se a ruptura já passar dos 70, 80, 80 e poucos por cento, talvez eles já optem pela cirurgia. E a infiltração vai entrar como um elemento a mais aí para tentar amenizar a dor, melhorar. Mas quando já tem ruptura total, não tem nem muito o que fazer, vai ter que operar. Isso pensando em ter um movimento funcional de novo, né? Porque assim, se a pessoa opta por não operar e fica só fazendo infiltração, fica só fazendo essas coisas, esse joelho sempre vai viver com uma frouxidão, dá para entender? Porque não tem aquele ligamento para suprir isso. Então, assim, o ideal seria, teve a ruptura, e se for uma ruptura completa, você fazer a cirurgia, né? E aí depois a reabilitação. Pronto, tá bom. Certo? Mais alguém tem perguntas?
Pessoal, Não, professor. não? Aí eu vou passar a atividade. Então, semana que vem, dia 7, vai ser nosso último dia, né? Infelizmente, o semestre está chegando ao fim. Aí a gente vai ter mais um encontro, vou passar o que é que a gente vai, né, conversar. E também vai ter uma atividadezinha que vocês vão responder e me mandam depois para somar como uma provinha final, né, de vocês, certo? Mas aí deixa eu só mostrar aqui para vocês o que é que vocês vão fazer. Nosso próximo Sobre tema... PTS, não tem nada dito não, né? Ainda não conversaram nada com vocês. Não entendi nada que tu falou, porque cortou aqui. É porque minha internet é de R$ 50. Não, zero bronca, mas só tu repete aí. E já conversaram alguma coisa sobre a volta dos PTS com vocês? Não. A sua resposta a gente também quer. Tá bom, então. A sua resposta é a nossa. Até agora a gente não tem posicionamento sobre como é que vai ser as práticas depois. A única coisa que foi dito desde o início é que vocês vão ter a reposição disso. Agora, como que vai ser? Boa pergunta. Também estamos aguardando. Para mim, eu nem voltava mais. Já apresentava ser amanhã e tchau. Entendi. O que eu estou te dizendo é mais assim, porque a faculdade ainda não passou para a gente um posicionamento exatamente como é que vai ser assim perante essas coisas aí. A gente está aguardando. Assim que a gente souber, passa para vocês. Beleza. Certo? Mas vamos focar no que a gente tem no momento, que é terminar esse PTS, né? Se Deus quiser, aí tem mais uma semana ainda. E aí, para a semana, para a gente fechar, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre lombar. Problemas lombares, lombalgia, que é uma coisa que também é muito frequente no meio da traumatologia, vai aparecer, né? Coluna, traumato, pacientes para você nesse segmento. E aí, o que é que eu queria que vocês fizessem, né? A pesquisa, do jeito que eu vou mostrar aqui de novo, né? Mais uma vez, mas é bom para fixar. Aparece para vocês a página aí? Tá abrindo. Tá, né? Tá aparecendo? Quando aparecer, me fala, por favor. Como que eu queria que vocês pegassem os artigos aí? Aí eu vou deixar livre. Agora, de preferência, eu queria que vocês pegassem ou revisão sistemática, ou ensaio clínico e o guideline também, para discutir. Aí eu vou mostrar como que vocês pegam eles agora. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, professor. A página? Então você vai botar o Google Tradutor, né? Porque se você tiver dificuldade com o inglês. E eu queria que vocês pesquisassem, principalmente nessas duas, né? PubMed. Mesh, que já vai direcionar para a página da PubMed que vai a pesquisa. E o site da Pedro, que é a base de fisioterapia. Pode ser em outros, mas esses dois já vão dar trabalhos para vocês legais. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui o termo, né? Dor lombar. Dor lombar. No inglês para o português, ele dá uma tradução aqui, mas na verdade o termo mais utilizado, geralmente, não sei se dá para você ver agora aí, o MESH é o Low Back Pain, que é a dor lombar. E aí, quando eu coloco para procurar aqui, ele me dá o que significa, ó, essa definição de 93. Se eu marcar aqui para você, ó, e jogar no tradutor, ele vai me dar, né, do inglês para o português, dor lombar, dor aguda ou crônica na região lombar sacral, pode estar associada a estruturas estranhas, músculos, ligamentos, deslocamento do disco e outras condições. E quando você vai ver essa tradução... Oi, alguém pergunta alguma coisa? Dor lombar não fica no mesmo coisa de lombalgia quando procura assim, não? Exatamente. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, apareceu... Oi. Lombalgia. Desculpa, Pode nada ser. não, você esquece. Você pode colocar como lombalgia também, vai dar no mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, o que eu quero mostrar é que, por exemplo, aquela palavra lá, back, que estava aparecendo, ela está aqui, ó. Aqui embaixo, back. Ó. Que é o mesmo termo, porque aqui, esses daqui são termos similares. Na verdade, quando for pesquisar os artigos, vai vir ou assim, low back pain, ou poderia vir qualquer um desses nomes aqui, ó. É tudo sinônimo. Certo? Então, o que tiver com esses nomes, ele vai dar. Se eu quiser, eu posso filtrar também. Então, eu posso colocar, por exemplo,
trabalho falando sobre classificação, sobre diagnóstico, reabilitação, eu vou deixar aberto, porque tem muita coisa sobre lombar. Aí eu aperto aqui, ó, adicionar, aí vai botar do lombar, e eu quero saber o que interessa para nós, né, o que é que tem sobre fisioterapia, né? Então, fisioterapia, do português para o inglês, ele bota o nome em inglês, né, fisioterapia, eu vou, ó, copiar, e vou já lá, aqui em cima, ó, fisioterapia. Todo mundo acompanha? Sim, professor. Acompanha. Quando eu faço isso, aparecem dois nomes, ó, modalidade de fisioterapia e especialidade de fisioterapia. Marca os dois e adiciona, porque ele vai pesquisar tudo que existe sobre dor lombar e fisioterapia. Quando eu boto para pesquisar, Scratch PubMed aqui, ó, eles vão me dar, ó, desde 1949 até 2020, tem nessa base só PubMed 3.765 resultados. É um bocadinho, né? Você não precisa ler 3.000. Aí o que é que a gente tem que fazer? Fazer os filtros aqui. Aí eu posso começar com o primeiro filtro, que é sobre anos. Para vocês, interessaria ou os 5 últimos anos ou o último ano. Por exemplo, ó, se eu boto os 5 últimos anos, eu tenho, né, escrito sobre dor lombar 1.011 estudos. Desde 2015 para cá, para 2020. Então vai ter estudo ó, 2018, 2017, ó, 18, 17, aí você vai ver os anos, ó. Aí pode ser, ó, 2016, 2015, ó, tá? E eu posso colocar também, se eu quiser, mais chique ainda, né, o último ano. Vamos ver o que é que tem de bom no último ano. No último ano, sobre dor lombar, podia ser até bom para a gente discutir algo recente, né? Eu vou ter trabalhos, ó, 99 trabalhos. Então podem ser algum estudo 2019 ou 2020. Ó. Veja aqui, ó, 2019, 2019, 2019, ó. 2019, 2019, tá vendo? Certo? Aí isso, quando eu botei aqui 99, está misturado entre ensaio clínico, estudos, revisão sistemática, com meta-análise, etc. Está tudo no bolo aí. Eu posso, se eu quiser também, filtrar. Ah, eu quero estudos clínicos, que fala sobre eficácia, etc. Aí eu posso colocar o clinical trial aqui, ó. Se eu colocasse clinical trial, eu teria 41 estudos, já é mais fácil procurar de 41 do que 3.000. Esses são estudos que fazem intervenção. Ou, se eu quiser, eu posso colocar ó, esse outro termo, Randomized Control Trial, que é o estudo que foi randomizado e controlado. Quer dizer que são 37 trabalhos. Querem dizer que eles foram separados, os grupos, em 2 grupos diferentes. Cada um recebeu alguma coisa diferente e eles estão comparando para ver o que é que faz. Exemplo aqui, ó, trabalho de terapia manual comparado com exercício para controle motor, etc. De fortalecimento. Então, estão comparando 2 coisas. Toda vez que você vê o nome randomized, é porque eles dividiram em 2 grupos, aleatoriamente. Você só precisa ler para ver se é bom. Isso é estudo de intervenção. Mas eu posso também procurar pelas revisões sistemáticas. Aí aqui ele já tem, ó, sobre lombar, 12 revisões. Que quando eu tenho revisões feitas em cima de estudos controlados e randomizados, essas aqui, ó. Revisão sistemática e meta-análise de randomized control trials, ó. Que quer dizer que esse estudo pegou sobre Tai Chi, os temas aqui, tudo que existe de ensaio clínico e fez um estudo. É o que a gente chama de revisão sistemática. E existem as revisões sistemáticas com meta-análise, que você também pode escolher. E só o exemplo aqui, a gente tem 11 trabalhos que foram feitos com meta-análise também. Resumo da obra, eu quero que vocês pelo menos escolham um estudo desses que fale de tratamento, alguma coisa lombar, para a gente poder discutir. Aí tem de várias coisas, ó. Tai Chi, kinesiotape, exercício em si, aqui é manipulação de alta velocidade, ó, que é o efeito neurológico, neurofisiológico da manipulação. Tem a parte de exercício, exercícios terapêuticos, tem muita coisa. Escolha um, pelo menos a dupla, e aí vocês podem pesquisar. Ou pode ser mais de um, como as meninas fizeram material e botaram mais de uma coisa. Então vocês têm a opção PubMed, vocês têm a opção a Pedro também. A Pedro aqui você vai, ó, pesquisa avançada. E o que é legal da Pedro é que tem vários filtros também. Aí você pode colocar só o nome do lombar, low back pain. Mas se eu não quisesse botar o nome, eu poderia botar ou o título do trabalho, ou qual é a terapia que eu quero,
se é acupuntura, se é eletroestimulação, eletroterapia, fortalecimento, o que eu quero. Qual parte do corpo? Então, em vez de botar lá, eu poderia botar aqui, ó, espinha lombar, sacro ilíaco e pelve. Qual método? Se eu quero, por exemplo... qual o tópico? Se eu quero para dor crônica, se eu quero para whiplash, que é a lesão de chicote, e o que é que eu quero? Qual subdisciplina? Eu quero estudos só de esportes, estudos de musculoesquelética, neurologia, gerontologia, cardio, né, respiratório. Tem as áreas, inclusive, se eu quiser colocar. Posso ir diretamente pelo nome do autor, pelo ano de publicação. Aqui, para o nosso exemplo, eu vou botar só dor lombar e o ano de publicação de 2015 para cá, somente. E aí vou botar para procurar. Quando eu boto para procurar na Pedro, o que eu acho legal dela para mostrar para vocês também, é porque a Pedro ela já faz assim. Ela coloca primeiro para o leitor, nessa base de fisioterapia. Primeiro, os guidelines, que são as diretrizes, que teoricamente são bons, a gente só precisa ler para ver o que é bom ou não, e tem várias diretrizes diferentes. Diretrizes de exercício, tem diretriz de técnica aqui, por exemplo, a Associação Americana de Osteopatia, falando sobre manipulação. Vou abrir isso para dar um exemplo para vocês. Tem outra de quiropraxia, ó, falando. Tem de vários, que são diretrizes de uma associação falando. Você tem que ver até que ponto é bom ou não. Depois que eles botam todas as diretrizes existentes sobre lombar, eles colocam as revisões sistemáticas, que naquela pirâmide que você ouve falar de evidência, os melhores, né? E geralmente eles botam da melhor base que tem para revisão, que é a Cochrane. São revisões tudo da Cochrane. Cochrane, que teoricamente são muito bons. Por que eu digo teoricamente, professor, né? A pergunta aí. Porque eu preciso depois ler o estudo para ver se realmente é de qualidade ou não, tá, pessoal? Aí depois disso, na Pedro, por isso que é bom até vocês reassistirem se tiver dúvida, isso aqui, essa parte, e treinar depois, que cria um hábito de fazer. Acho que é a partir da página 7 que tem. Eu já pesquisei tanto que já sei as páginas que deve ter alguma coisa aí. Ó, tudo revisão sistemática até agora. Deixa eu ver quando chega os ensaios clínicos. Ó, 11 páginas já agora aqui. Veja só, sobre o tema do lombar, na Pedro eu tenho, ó, 11 páginas só com revisão sistemática. Até aqui, ó. Dá para ver todo mundo? Acompanha assim ou não? Pessoal, vocês estão ouvindo até agora? Tô ouvindo, professor. E também não sei se vocês Sim, prestaram professor, tô ouvindo. atenção aqui, que na Pedro ele tem um score, ele tem uma avaliação da própria Pedro. Que na revisão sistemática e no guideline eles não têm nota, porque eles consideram estudos muito bons. Apenas tem sobre os estudos de ensaio clínico. Aí ele começa a colocar para vocês dos estudos que tem nota 10, nota melhor, para nota pior. Então, teoricamente, a Pedro, quando coloca os estudos aqui para vocês, depois que você faz o filtro, ele coloca dos melhores trabalhos para os piores trabalhos, teoricamente. Então, você vai ler coisas boas. Só que depois você tem que pegar esse trabalho, mesmo que ele teve nota 10, e ler para ver se foi tudo isso mesmo, né? Fazer uma triagem mais seletiva ainda. Mas, teoricamente, você já está lendo algo melhor do que você pegar uma revista brasileira que publica em português. Nada contra, mas as melhores publicações são em inglês. E você viu que não dá, nada que não dá para se virar no tradutor mesmo. Joga aqui no tradutor e vai entendendo. Além de você pesquisar na PubMed e você pesquisar na Pedro, como a gente mostrou agora, vou abrir aqui depois um trabalho para a gente ver, eu tenho também como pesquisar, né, para ver os guidelines na GEOSPT, que é uma base específica de fisioterapia e traumatortopedia. Deixa só a GEOSPT abrir. E tem outra base que também tem guidelines, que é o NICE Guidelines. Deixa eu abrir ele aqui também. Na GEOSPT, o que é que aparece? Todo mundo vendo aí GEOSPT? Ó, eu tenho diretamente aqui, ó, na GEOSPT, tem ó, guidelines, que são as diretrizes. Ó. Guidelines, aí você, aqui tem para várias coisas, joelho e tal, mas o nosso foco não é coluna lombar. Você pode ir baixando aí, ó.
Deixa eu só achar. Ó, tem tendão de Aquiles, tem lesão de ligamento, lesão cervical, quadril, tornozelo, ombro, e para várias coisas. Deixa eu só passar para a próxima página. Cadê? Aí você vai procurar aqui, por exemplo, na Geoffrey, também tem um sobre lombar. Que agora eu não estou achando decorado aqui. E pelo nosso horário também, para não estender demais. Mas você vai procurar, tem guideline do lombar. E se você for no NICE aqui, fora que na Pedro já tinham alguns, né? Na Pedro aqui, se você for para as primeiras páginas aqui, ó, o que tem é a diretriz, ó, prática e guideline, tudo sobre tratamento. Se você na isso aqui também é uma base confiável para guideline, você pode botar aqui, ó, no back pain, dor lombar, e vão vir aqui, ó, os guidelines também, falando sobre dor lombar. Para que servem essas diretrizes? Principalmente para a gente saber o que não deve fazer com os pacientes com problema lombar. E aí eu vou abrir aqui os materiais para ver, né? Procuro com mais calma. E tem aqui todas as informações sobre lombar. Certo? Ó, dor lombar e ciática. Aí fala tratamento da lombar e ciática, dor crônica. Se eu clico aqui, por exemplo, aí ele vai me dar um material falando sobre as orientações, recomendações, etc. Tem várias coisas. Download e guidance. Ó. Aí você pode salvar com PDF, por exemplo. Aí ele lhe dá, ó, o guideline da NICE, são 18 páginas falando sobre dor lombar e dor ciática. Desde avaliação a tratamento, tem tudo aqui. Então, mais outra base legal que vocês podem ver. Certo? E aí eles falam geralmente o que é recomendado, o que não é recomendado, o que tem estudos dizendo que sim ou que não. Então eu tenho essas opções. JOST, NICE, Guideline, Pedro e PubMed. Se vocês fizerem alguma triagem por algum desses, já vai ser bem melhor do que outros. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Pessoal? Lembrando que... Sim. Oi. Lembrando que eu vou ter estudos desses que são gratuitos, ó, como está aqui, free, que simplesmente eu vou só clicar nele para abrir e ele já vai me dar o trabalho, eu já consigo baixar, ó, se eu clicar nesse aqui, ó, onde tem o nome free, que é gratuito, ele já abre diretamente, ó, se eu botar em PDF aqui, ó, ele já abre, porque ele é gratuito lá na PubMed, por exemplo, ou em outra base, ó, gratuito, 10 páginas aí falando, já tem o trabalho completo. E, ó, efeito do Tai Chi. E existem alguns nessas bases que não são gratuitos, ó, não tem nada. Se você for clicar, ele vai querer cobrar você, pagar. Em que você pode, nessa própria página mesmo, pegar aqui, ó, ou o DOI que está aqui, ou esse PMID, esse númerozinho de baixo é PMID, ou eu posso abrir outra página. Aí. Abrir outra página aqui, ó, e nessa própria página pegar o DOI. Copiar e jogar no SciHub. SciHub deve ser o amiguinho de vocês em casa, que é esse corvinho aqui, ó. Em que eu venho, ó, jogo aqui o código e boto abrir. Quando eu faço isso, essa amiguinha legalzinha dando tchau para você, manda para você o estudo completo. E esse aqui é de uma revista, a Spine. Você pode pesquisar para uma revista diretamente, tem várias formas. Aí, ó, 13 páginas falando sobre efeitos neurofisiológicos da manipulação. Aqui. Aí, pessoal, muitos... não sei ler inglês, ó, não tenho dificuldade. Eu posso vir aqui, ó, copiar, ó, tradutor, ó.
do inglês para o português e vou tentando entender. Efeito neurofisiológico, de alta velocidade, manipulação, de baixa amplitude em humanos sintomáticos e assintomáticos. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Mesma coisa se for na Pedro. Peguei um da Pedro aqui. Aí, geralmente, a Pedro aqui embaixo tem a DOI, Pub, Med, tem alguma coisa. Você clicar DOI, ó, ele vai te dar o código. Sempre procura esses nomezinhos. E aí você vai pegar aqui, ó, DOI, copia, abre o Sci-Hub, se ele já não disponibiliza gratuito. Copia no Sci-Hub e bota abrir. Ó, e tá lá o arquivo. Esse arquivo foi 2016, o guideline. E eu tenho a informação aqui, ó, completa. O material vai abrir 20 páginas. Ó, tá aqui. Sobre o tratamento. E aí você já pega a informação muito mais legal do que você pegar qualquer informação jogada ao vento, entendeu, pessoal? Por isso que eu estou dizendo para você fazer isso. Se vocês criam o hábito nas férias de começar a ler materiais das áreas que vocês gostam, dessa forma, vocês vão ver o quanto que vai melhorar as discussões, não só nos PTS próximos que vocês vão ter, mas sim na sua parte profissional, na tua prática, etc. Porque agora você vai saber o que a galera está estudando, o que realmente teve resultado e o que você deve utilizar na tua prática. Que é aquela coisa que a gente fala. De que adianta eu querer usar um negócio que eu não tenho certeza se vai melhorar para o meu paciente, 100%. Concorda? Você faria isso com o paciente de vocês, usar um procedimento que eu não sei se ele vai melhorar. E pior, eu não sei se vai ter o que a gente chama de efeito adverso. Porque, assim, se ele pelo menos não melhorar, mas ele pode ter algum efeito contrário. Será que não foi do tratamento que a gente fez? Então, a gente precisa também olhar um pouco por esse lado. E aí, quando eu leio materiais assim, para qualquer área, você vai ver que dá para pesquisar, só basta saber que palavras-chave você vai colocar no cruzamento, a não ser que esse tema não tenha nada escrito, não é nada de estudo, você consegue ter resultados interessantes para os tratamentos aí. Alguma pergunta nisso, pessoal? Sim ou não? Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Então, ó, próxima semana a gente vai conversar sobre lombalgia, vai ser nosso último momento aí traumato, e vou passar uma atividade também para vocês no próximo dia, então quem puder não faltar, não falte, que vai fechar, né, o PTS aí. Espero que até lá, né, claro, ainda vamos ter que se despedir ou tudo mais na próxima semana, mas que todo esse processo, por mais que não está tendo na prática, como vocês perguntaram, mas que esteja dando para clarear de alguma forma a cabeça de vocês em relação a traumato. Certo? Certo, professor. E aí é isso por hoje. Certo? Certo, até a próxima aula para vocês. Então, pessoal, fique com Deus aí, se cuide. Tchau, professor. Obrigada. Eu vou estar mandando para vocês depois a aula.